Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui no Estrela Podcast. Eu sou Juliana, esse é o nosso episódio de número 53. E eu tô muito feliz hoje com essa minha convidada, que eu falei que eu não vou aceitar menos que isso mais dos próximos convidados, porque, assim, desde o início, né, quando ela eu conheci ela, me chamou no Instagram e eu senti que ela queria muito, 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 até escrever no post do Insta, contar a história dela, assim, muito, muito. A gente percebe quando alguém tem algum interesse de ir contar a história ou quando alguém quer contar muito a história, né? Tanto que ela é de longe, né, ela é de Santa Catarina, então, assim, ela fez uma coisa linda que eu achei hoje, que ela pegou um ônibus pra vir até aqui e voltar ainda hoje, porque realmente ela quer muito contar a história dela. Aliás, ela é uma escritora, né? Ela já tá escrevendo sobre a história dela. E ela veio muito em sentido... A história que ela me contou, né? Um pouco da história que ela me contou tem muito sentido com que as histórias que eu ando trazendo dos últimos episódios, que é muito história de superação, né? Eu nem quis seguir muito só para esse lado de superação, mas o podcast, ele vem se desenhando nessa identidade de histórias de superação e porque para mim é uma história, é incrível trazer história de superação, porque com a superação você consegue motivar outras pessoas e você consegue motivar, inspirar e as pessoas enxergarem que acontece com todo mundo, né? Eu até falei pra Tati que esses dias uma pessoa que tem HIV, que tava meio deprimida, falou: Ju, esse podcast tá me ajudando muito, porque, cara, olha quanta gente que tem problema disso, e daquilo. Então, assim, não é que eu quero que seja triste, que traga problema, mas, assim, eu quero inspirar essas pessoas que, né, tiveram problema, tiveram uma vida difícil e deram a volta por cima, né, e trazer essas histórias aqui. Então, eu tô muito feliz hoje, queria apresentar pra vocês a Tatiana Keller. Tati, falei certo? Falou. É alemão o sobrenome? Alemão. Descendente de alemão? Acho que sim. Você é loirinha, né? A pessoa de Sim. Santa Catarina, todo mundo assim, né? Igual você. Mas Clarinho, loirinho. eu sou do Sul, né? Sou de Porto Alegre. Oh, é uma honra ter visto a sua vontade de estar aqui hoje para contar a tua capaz história. Que Pra eu mim, perder. eu fiquei muito feliz, me sinto honrada, porque com certeza Eu você também. quer contar para alguém que você tenha gostado, senão você não estaria aqui hoje. Sim. E seja muito bem-vindo ao Estrela Podcast. Muito obrigada. Que você brilhe muito, que abram todas as portas pra você cada vez mais, e você vai ver, porque eu tive um chamado lá de cima, né? Que quem passasse por aqui ia brilhar. Ia brilhar, que tivesse merecimento, óbvio. Sim. Uma vez ou outra, às vezes vai vir alguém que não, mas assim... Então, acho que é legal, quero conhecer, quero conhecer muito a tua história, assim. E sabe o que é legal? Acho que você começa contando um pouco... Você é da onde? Você nasceu em Santa Catarina? Começa a contar um pouco da sua infância, juventude, seus pais. Eu nasci em Porto Alegre. Porto Alegre, né? tá. Eu me mudei recentemente para Santa Catarina, há 2 anos e meio. Tá. Mas eu sou de lá. Eu fui criada pela minha avó. Lógico que vai, imagina, Tati. E essa história que você foi criada pela sua avó, que você me contou, é até parecida com a história, não sei se você assistiu. Da Érica. Da Érica! Parecida com a história da que Érica. Perdeu os pais também pra HIV. Como que ela era? Era uma mãe bacana? Não, assim, ela era uma mãe legal, assim, pelo que... Tá. Você é filha única, não? Não, tive um irmão. Tá, teve um irmão. E aí, só que ela vivia daquele jeito, né? Ela vivia drogada, ela queria viver na rua, ela queria viver a vida dela. Tanto que ela deu eu e meu irmão pra minha avó, né? Não ia deixar ele rolando. Pegou ele primeiro. Aí depois eu fui, né, morar com ela. E aí tá, né? Tudo bem. Mas eu já sabia que a minha mãe era desse jeito. Meu pai também era desse jeito. Só que a gente é criança, a gente não, né, não vai falar nada, né? A gente só escuta, vê e fica quieto. A gente não se mete, né? Minha avó também, ela nunca falou essas coisas perto de criança, sabe? Sim. Então eu fui criada pela minha avó, né? Pela minha dindo e meu dindo, que moravam junto com a minha avó. E foi com eles que eu cresci, que eu estudei, eles cuidaram de mim, me deram amor de mãe e pai. E vim parar em Santa Catarina, né? Tenho 3 filhos. Né, sou casada há 19 anos, quase 20 anos, né, sigo a minha vida ali direitinho, né, mas teve muito percalço aí ao longo dos meus 41 anos, né. A história da sua mãe, como que foi? Que você falou que ela se perdeu nas drogas? Ela se perdeu, né, Tá. ela com 14 anos ela começou a se drogar, né, ela começou a usar droga, com 17 anos ela teve meu irmão, né. E ficou pouco tempo ali, né, com a gente. E como eu era muito pequena, não me lembro. Mas eu e meu irmão, a gente sempre
a gente não teve o amor do pai e da mãe, a gente não teve isso, né? É, bem parecida a história da Érica mesmo. Parecida, né? É. E aí eles queriam só viver nessa vida de, né, de se drogar, de andar na rua, de fazer acontecer. E acabaram morrendo, né? Porque pegaram o HIV, não sei como, né? Os dois pegaram Os depois. dois, sim. A minha mãe morreu primeiro. Tá. E depois morreu meu pai. 10 anos depois morreu meu pai, mas da mesma doença. Entendi. Né? Para mim, claro, teve uma diferença, né? Eu sofri, não vou dizer que eu não sofri, né? Eu senti, mas como meu pai, ele era ruim para minha mãe, eu odiava ele, assim, sabe? Eu tinha uma raiva dele, né? Ele bebia também? Ele bebia, ele fumava, né? E eles usavam cocaína injetável, Nossa, né? gente. Os braços deles eram cheios de marca. Horrível, tu já via que usava alguma coisa, né? Você conta isso em detalhes no livro? É, ela é uma escritora, viu, eu já? Conto muita coisa em detalhes no livro, eu conto. E então... Então, eles se drogavam muito, os dois, sim, e morreram meio que juntos, ele, assim. Você tinha quantos anos? 10 anos de diferença. Eu tinha 15, porque ela ainda foi nos meus 15 anos. A minha mãe Entendi. foi nos meus 15 anos. E como ela tava, assim? Ela já ela tava normal, porque eu via ela às vezes, né? Às vezes ela aparecia, eu levava pra ir na casa da minha outra avó, me levava pra ir na casa da minha outra tia, né? Brincar com as minhas primas, e depois me trazia de volta. Era assim que eu via ela. Às vezes ela tava muito magra, né? Já tava doente. Às vezes ela tava bem, né? Mas ela vivia na rua, ela vivia de casa em casa, ela não... E, tipo, ela parecia grávida, ela tirava os filhos, sabe? Ela apanhava na rua, sabe? Ela apanhava, ela se prostituía, né? Sim. Ela, depois que ela descobriu que ela tava com AIDS, ela disse que ia passar pra todo mundo. Ela foi trabalhar numa boate, sabe? Então, assim, ela pintou e bordou, né? Ela fez tudo que podia fazer, né? Que loucura, né? É gente? horrível, assim, né? E aí, no fim, ela morreu sozinha, né? Ela ficou 3 dias lá na gaveta do hospital, porque naquele tempo não tinha celular, não tinha, assim, como se comunicar, Claro. né? A minha tia, minha avó iam ver ela, assim, não todos os dias, porque o hospital ficava longe, né? Eu não sabia que ela estava doente, né? A minha avó que me criava não sabia que ela estava doente, porque ela se sumia, ela só aparecia quando estava mal e ia lá para casa da mãe dela. Aí cuidavam, né? Davam um banho, tiravam, né? A minha avó disse que um dia ela chegou toda quebrada em casa, né? Sei lá onde é que andou, o que que fez. E aí vivia desse jeito, né? Vivia assim, desse jeito. E você não se revoltou em algum momento da sua vida? Ou você virou... Às vezes a pessoa vira meio que o oposto, né? Porque os pais são tão loucos que a pessoa vira uma pessoa super quadrada, metódica, É assim. assim, eu como é que eu posso te dizer? Não tô dizendo que é o teu caso, tá? Não, Tô dizendo assim, só pra entender se teve você... um tempo... O que isso levou pra tua vida, entendeu? Teve um tempo assim que eu era meio revoltada, mas eu não me revoltava com as coisas, mas eu pensava assim, por que que eu tenho uma mãe assim, né? Por que que a minha mãe não é direito, meu pai não é direito? Eu ia pro colégio e as pessoas diziam, com quem tu mora? Eu disse, eu moro com a minha avó. Mas eu tinha vergonha de dizer que eu não morava com a minha mãe e com meu pai, que eu morava com a minha avó, não pela minha avó, mas que eu não tinha pai e mãe que nem todo mundo tinha, né? Então, era aquela coisa, daí eu cresci, eu tinha amigas adolescentes que viam a minha mãe na rua, e um dia chegou uma e me perguntou, aquela tua mãe? Eu disse, não, não é minha mãe, porque eu tava morrendo de vergonha, né, porque eu já sabia, assim, sabia o que ela... Eu sabia, mas, assim, eu nunca falava pra minha avó, né, então, assim, a minha avó sabia, eu sabia, mas, assim, a minha avó nunca levou esses assuntos, digamos, pra criança, pra, né, dizer pra mim, tua mãe faz isso, isso e aquilo, não, minha avó nunca falou, né. Tipo, o que eu descobria sozinha. Ela não me falava essas coisas, né? Tanto quando a minha mãe morreu, ela disse, ela foi se operar, que tinha umas bolas no pescoço e morreu. Mas não era, ela estava morrendo de AIDS, entendeu? Ela estava morrendo de AIDS, né? E aí você perdeu um irmão também, né, Tati? Sim. Como foi isso? Foi antes ou depois da sua mãe? Foi primeiro a minha mãe. A minha mãe morreu com 38 anos. Nossa. Aí depois de 10 anos morreu meu pai, né? E aí, depois de 10 anos? Depois de 10 anos. Dela? Tá. Ela morreu em 97, ele morreu em 2007. Entendi. Né? Incomodava também, olha. Mas ele também tinha HIV, se tratava? Sim, se tratava, depois largava o tratamento. A minha mãe é a mesma coisa. Eles se tratavam um pouquinho, depois largava tudo e não queriam mais saber. Isso acontece muito, né, Tati? Mas que as pessoas imaginam. Sim. E aí,
que eu te disse, a gente não sabia as coisas que aconteciam com ela porque ela se sumia. Sim. E aí, quando ela faleceu, eu só vi, a minha tia veio dizer, ela morreu. Aí, que é um enterro digno, assim, porque foi enterrada naqueles lugares que tu tira Sim. depois de algum tempo, sabe? E tua vida paralela a isso, como que era você pessoal, assim? Você namorou? Como que foi essa sua juventude, assim? Eu namorei, tive um namorado, depois eu tive um outro namorado, que daí eu tive a minha filha, né, que é Tá. a minha primeira filha, aí não deu certo, e aí eu tenho esse meu esposo agora, né? Tá. Você já tá casada há quanto tempo? 19 anos e Ah, alguma tá. coisa. E eu tenho, né, 2 Ele é, filhos. ele é pai de 2 filhos Isso. seu. Tá. É. E o outro? E o outro é o pai da minha filha mais Ah, velha. mais velha, tá. Isso. É uma menina e 2 meninos. Não, é 2 meninas e um Ai, menino. desculpa, Tati. 2 meninas e um menino, tá. Essa parte que foi super triste da sua vida familiar, eu queria entender também como que tinha sido sua juventude, entendeu? Se você tinha sido um, né, Não, assim... é assim, como é que... a minha avó, a gente foi criada, assim, tudo com muito respeito, Aham, muito... Tipo, no tempo da minha avó, entendi. sabe? Uhum. A gente tinha um medo dela, que, né? Eu não saía. Digamos que das primaiadas, tudo, eu era mais quietinha, Sim. porque tinha meu irmão para ficar de guarda e mais a minha avó. Então, tudo que eu fazia, eu tinha medo de fazer alguma coisa Sim. errada, né? E a minha avó fazia alguma coisa, né? Uhum. Então, a gente tinha muito esse respeito de, sabe? Eu tinha que sair com o responsável. A minha avó não me largava assim, sabe? Uhum. Ah, pode ser com qualquer um, vinha a hora que tu quiser. Não. Eu tinha horário para chegar em Sim. casa. Eu tinha, né? Era tudo bem certinho. Eu tinha que estudar, eu não podia tirar Mas vermelho. você foi feliz com ela? Sim, assim, com a minha avó, como é que eu posso te dizer? Com a minha avó tudo era bom, Show. sabe? Assim, tudo era tudo diferente. Era o lado seguro da tua vida, né? Aquela Isso. estabilidade que você não tinha com seus pais, Isso, né? com a minha avó, tipo, me salvou, assim, Te de deu tudo. amor, te deu um Sim, lar, tudo, te eu deu uma tive vida tudo. normal, uma criação Isso, veio me deu. dela, ela é sua verdadeira mãe, Isso, né? ela me deu uma vida normal. Isso que tu falou, é É. verdade. Ela me deu uma vida normal que eu não ia ter, Uhum. né? Eu não ia ter o jeito que a minha mãe vivia, pra lá e pra cá. Como é que eu ia, Sim. né? Muitas famílias se... E aí você falou de uma coisa muito importante, né? Que você teve uma depressão Sim, e deve ter sido desencadeada, óbvio, por tudo isso que você passou, né? Que não deve porque ter assim sido eu fui fácil. guardando, né, Sim. Ju? Eu fui guardando. Eu sempre dormi no quarto com a minha avó, daí teve um dia que ela comprou uma cama pra mim, mas eu continuava dormindo no quarto dela. Eu escrevia muito. Uhum. Eu sentava na cama, botava meus pés embaixo da cama e ficava escrevendo. Tá. Eu vivia no quarto, né? Então a minha avó, ela fazia tudo pra mim que ela podia, porque a minha avó não era rica, Claro. né? Mas ela me dava tudo do bom que ela podia, né? E o que nós estávamos falando que eu já esqueci? É, que você... Da depressão, da depressão, isso. né? Então eu vivia socada no quarto. Uhum. Até todo mundo fala, saiu do quarto e ficou grávida, porque eu vivia no quarto. Uhum. E aí, como é que eu vi assim que eu tive depressão? Porque quando a pessoa tem depressão, diz, não, eu não tenho depressão. Ah, eu só tô estressada, eu só fiquei triste. Sim. Quando eu me separei do, né, meu primeiro marido, que foi pai da minha filha, foi a primeira vez que eu tive vontade de se matar. Foi a primeira vez assim que eu vi, né? Mas eu nunca fui num psiquiatra, eu nunca fui num... E foi uma separação difícil da primeira filha? Ai, foi, né? Foi Sempre porque você devia ser muito nova. Eu era nova, eu tinha 19 anos, eu tinha uma filha recém. E ele ajudava financeiramente? Assim, ele é uma boa pessoa, tá? Mas ele era galinha, né? Entendi. Então eu não ia ficar com uma pessoa que, né? Claro. Então isso era as brigas, né? Entendi. E aí o que acontecia? A mãe defendia, dizia que era coisa da minha cabeça e não era, né? A gente sabe que não era, né? Sabe. Mas aí a gente já é imatura, né, Ju? É. Eu com 19 anos, aí eu com uma criança para criar, né? Um filho nova. Aí um dia eu pensei, mas eu não sou a primeira e nem a última mulher que vai se separar e vai voltar para casa da avó, né? Aí esse meu Dindo, né, fez uma casa para mim. A gente tinha uma casa lá na minha avó que era só para guardar ferramentas, essas coisas, ele arrumou tudo. E eu fui para casa da minha avó de novo. Né? Eu tive que voltar. Para mim aquilo era uma humilhação, eu ter que voltar, né? Eu digo, fracassei na minha vida, agora eu vou ter que voltar com um filho nos braços, né? Tá. Mas aí voltei, aí eu fui trabalhar, né? Eu ganhava a pensão e tal. Eu fui trabalhar, porque eu tinha que sustentar minha filha, né? E aí eu fiquei ali com a minha avó, morando no fundo da casa da minha avó. Aí depois eu me relacionei com uma outra pessoa que não deu muito certo. Que eu tive aquele relacionamento, sabe?
eu te falei, Sim. né? Quer falar desse relacionamento, não? Como é que eu posso te dizer? Durou pouco, assim, tipo, acho que 1 ano, sabe? Mas é aquela coisa, tu é nova, tu te apaixona. pensa Era que a pessoa- abusivo, um relacionamento abusivo. sabe? A gente, né? Como é que eu posso te dizer? A minha avó e meu irmão morreu e não soube disso, ninguém sabe. Na verdade, quem sabe disso é meu marido, né? Que ele batia, né? Ele batia em mim e eu tinha que aguentar aquilo ali. E a minha família não sabe, vai saber agora, né? A minha família não Sim. sabe, porque eu tinha medo de perder minha filha. Eu disse, se eu falar como é que eu vou falar pra alguém? Sim. Eu tinha vergonha, sabe, Ju? Eu tinha vergonha. E aí tu pensa assim, a pessoa vai mudar e a pessoa não muda. Não muda. Pensa, a pessoa é boa, mas a pessoa não é boa, né? Aí um dia, graças a Deus, eu consegui me livrar, né? Não sabe, ninguém sabe. E como que Mas foi agora essa vão vontade saber. que você tinha de tirar a vida, de achar que... Eu tinha vontade, porque, que nem, né, Ju, eu nunca tive família. A minha família era a minha avó, né, ali. Digamos que a minha família é substituta, que Deus o livre são tudo pra mim, né? Mas assim, eu queria ser o tradicional. É, o mãe e Eu pai, queria minha né? mãe, eu Muito queria meu pai, forte, sabe não assim? ter um mãe e pai. Então tu fica assim, como é que eu posso dizer? Desde criança tu já fica aquela coisa assim, que tu é rejeitada, sabe? Eu tinha essa coisa assim, ninguém me quer, eu tinha isso dentro de mim. E a figura materna Entendeu? e paterna é tão importante né, pra criança, adolescente. Lógico. Você quer mais água aqui? É tão importante essa figura E depois, materna Ju, e eu fiquei paterna. sabendo assim que ela quis me tirar, sabe? Eu fiquei assim, chocada. Que ela quis aí deve ser ela umas quis me notícias tirar. que vão impactando, né? A mãe, né, da minha mãe disse, ela quis tirar. Ela quis tirar. Daí eu disse pra ela, então mata o teu filho que tá vivo aí, que é a mesma coisa. Aí ela não me tirou. Sim. Sabe? E aí, Ju, que nem eu te disse, eu nunca fui num psiquiatra, nunca fui em lugar nenhum, assim, eu só sabia que eu tava demais, que eu, né, já tava descontando nas crianças, daí eu já tinha esse meu segundo casamento, que eu percebi, eu tô demais, eu vou no médico, porque eu devo estar com alguma coisa, né, eu tava muito nervosa e tal. Mas eu sei que essa depressão, isso aí é de todas essas coisas que aconteceram, entendeu? Claro. E aí tu vai guardando, tu não, sabe? Porque assim, que nem eu digo, né, Ju, não fui eu que fiz, não fui eu que me droguei, não fui eu que fui fazer essas coisas, né? Eu não fui eu. Mas, por causa disso, a minha vida foi outra coisa, entendeu? Virou outra coisa, né? Eu podia estar todo mundo bem vivo, aí, todo mundo saudável, todo mundo, né? Eu podia ter minha família, eu não ia teve nem ter a chance de passar. conviver com eles, né? Porque eles já eram muito inconsequentes, os dois. Eles eram assim. Eles eram desse jeito. Eu não sei, é uma doença, deve ser uma doença isso, porque eles se viciam e, sabe, e não saem disso, eles trocam tudo por aquilo ali. Entendeu? Então eu fui aguentando, né, Ju? Assim, a minha avó, a minha avó nunca, assim, conversou comigo das coisas assim, a gente via e ficava quieto, entendeu? Ela não falava, né, assim. Então tudo que a gente descobria sozinha. Né? E a gente via, né? Eu via as coisas acontecerem, né? E a minha avó também sofreu, né? Com um filho assim desse jeito, a minha outra avó com a filha desse jeito, né? E tudo foi se acumulando. Aí, Ju, quando meu irmão morreu, aí eu senti o peso, sabe? Eu pensei, olha o que foi a minha vida. Aconteceu muita tudo tragédia, isso, né? muita tragédia, muita coisa. Mas da depressão, Ju, que nem tu estava falando. Aí eu dizia, eu não tenho depressão, é capaz. Perdeu vontade de viver mesmo, né? Sabe? Mas eu lembro que a primeira vez que eu tive vontade, assim, né, de me matar, era quando eu me separei a primeira vez, que daí eu não tinha mais nada, né? Pensa que o meu sonho era ter uma família, porque eu não tinha família, né? Não, como é que se diz? Desdenhando da minha avó e do meu Zindo, que cuidava de mim jamais, né? Mas eu não era o tradicional, né? Sim. Como todo mundo, digamos assim, né? Eu também queria ter minha mãe, ter meu pai, ter minha família, eu queria que eles fossem normais, mas eles não eram. E aí hoje você tem uma família linda. Assim, graças a Deus, né? E aí, que aconteceu, Ju? Aí meu irmão morreu, aí deu, aí acabou minha vida. Aí acabou com tudo. Aí depois Você era muito próxima dele? Sim. E como foi a morte dele? Pode falar? Assim, ele tinha um comércio, né? E trabalhava ele em Meldindo. E chegou
umas pessoas lá invadiram e atiraram em todo mundo. E ele morreu e meu tio sobreviveu. O meu Dindo, né? E foi horrível, foi uma tragédia. Nossa. Né? E desde esse dia, acabou. E quantos anos ele tinha? 38. Nossa, super novo. Muito novo. E aí, Ju, eu vivi anos. Aí eu decaí. Aí a minha avó descobriu um câncer. Logo depois, foi outra tragédia. Mas ainda, eu dizia assim, a minha avó, a gente entende que ela já tá idosa, que ela tá doente, a gente ainda entende um pouco. Claro. Mas meu irmão, né, não dá pra entender, né? A gente questiona. Aí, né, Ju? Já tinha os filhos, Já tudo. tinha os filhos pequenos. Aí, não passa muito tempo, eu descubro que eu tô com câncer. Ai, Tati. Meu Deus. Aí, né, Ju? Câncer aonde? No colo do útero. Tá. Aí, Como foi que você descobriu, Tati? Isso é legal falar no eu canal. descobri, porque assim, começou a vir um sanguezinho. Aí toda vez que eu tinha relação, vinha aquele sangue. Eu pensei, eu vou menstruar, né? E aí... Ó, isso já é um alerta pra gente dar no canal. Não era nada. E fui. Eu fiquei 8 meses, Ju. Daquele sangramento, eu comecei a sentir dor. Eu começava a doer a perna. Aí eu pensava, eu moro em apartamento, eu tô subindo escada pra estar dando a minha perna. E aí nada. Eu ia no particular, eu ia no SUS e nada. Ninguém sabia, tu tem um cisto. Toma remédio que vai sair, que vai passar, que não vai sangrar mais. Cada vez pior. Aí chegou um dia, eu convidei uma amiga minha, vamos comigo no médico. Hoje eu vou saber o que eu tenho. Só que eu já tinha pesquisado o Google, eu já tinha pesquisado tudo, né, Ju? Sim. Pra ver. Eu disse, eu devo estar com isso e isso em último Quanto caso. Quanto tempo isso, Tati? Vai fazer 5 anos. 5 anos. Eu digo, em último caso, vai ser um câncer. Pensando comigo, né? Aí chega lá no médico. A gente tá com suspeita de câncer. Meu Deus. Acabou a mulher ali, né? Comecei a berrar, desesperada. Eu disse assim, eu vou sair daqui, vou comprar meu caixão. Foi o que eu pensei na mesma hora, né? E já lembrei da minha avó, porque a minha avó teve um câncer parecido, né? E eu disse, eu vou sair daqui, vou comprar meu caixão. Aí eu avisei meu marido. Essa palavra ainda traz tanto estigma quanto HIV, né? Com essa questão e aí eu disse, eu vou avisar meu marido. Daí já me baixaram na hora para fazer biópsia, tudo. Aí eu tinha uma coleguinha da minha filha da escola, a mãe dela teve o mesmo câncer. E a gente se conhecia meio que de escola, porque a gente estudou na mesma escola. E ela disse, Tati, vai no médico. Eu fiz meu tratamento lá, o mesmo câncer, tudo, né? E ela disse assim, o meu médico é o fulano de tal. Mas se ele te atender, ele só atende quando a pessoa tá morrendo. Tá? Daí no dia, quem é que vem me atender? O homem. Nossa. Eu digo, ai meu Deus, eu devo estar morrendo mesmo, né? Nossa, aí, parece que você atrai, tanto que você fica pensando, né, no negócio. Daí eu assim. me lembrei o que ela tinha dito, né? Só atende se a pessoa tiver, né? E eu, meu Deus. Aí ele disse assim, é câncer, tá? Desde que me prove ao contrário. Perguntou a minha idade. Daí ele disse, sim, mas não te preocupa que tu não vai morrer. Tá. Melhorou 10% do meu choro, né? Do meu nervoso. Mas também muito curto e grosso falar assim, né? Eu tava desesperada. Não, ele é sério, ele fala, né? Aí passou, fez a biópsia, daí eu fui lá fazer a consulta com ele. Mas estava em fase inicial, estágio inicial. Ele bem assim, teu câncer tá avançadíssimo. Ele falou assim? Tu tá pelo menos há 10 anos com câncer. E eu, tá, então eu vou morrer, né, doutora? Eu disse pra ele, porque, né? Ele disse, não, mas não te preocupa, faz tudo que eu vou te falar, que tu vai ficar bem. Aí ele mandou fazer 28 radioterapia, mandou fazer as quimioterapia e braquiterapia. O que é isso? Braquiterapia é uma radioterapia no local do câncer. Tá. Né? Então eles colocavam, não sei se era um negócio lá, não sei o nome, a radiação lá dentro do útero. Eu tomava anestesia geral. E fazia lá 40 minutos. Você fazia seus exames de rotina? Tipo... Ju, não. É por isso, né? Que porque eu pensava assim, não, eu sou limpinha, meu marido é limpinho, isso aqui, sabe assim, aquelas coisas. E eu tenho pavor de médico, eu tenho pavor de injeção, eu tenho pavor... Então eu não ia. Eu tenho vergonha. Sabe aquela coisa assim, não, eu não vou ter nada. Eu não fazia hoje. Sabe, eu me culpei um pouco
por ter ficado doente porque eu não fui no médico. Mas quando eu tava fazendo tratamento, tinha gente lá que ia toda de 6 em 6 meses. Mas tinha com seus filhos você fez pré-natal, fez tudo? Sim, fiz tudo. Ninguém... Também já tinha passado um tempo, né? ninguém viu nada. Só que eu fiz cesárea, né? Entendi. As 3 cesáreas. Não, mas se fazem 5 anos atrás, você já tinha, o último filho já tinha tido aqui, uns 10 anos. Mas foi quando a Duda tinha 10 anos que entendi. deu bem certinho, sabe? Tá. A última vez que eu tinha feito, até eu descobri. O tempo. E aí, né, Ju? E aí, aquele baque na família, em todo mundo. Não, aí o que aconteceu? Meu esposo ficou em casa trabalhando, ele tinha que entregar uns móveis e tal. Eu digo, não, tu fica aí, qualquer coisa eu te ligo. Naquele dia que eu descobri, né? Aí a minha tia, que é a minha Dinda, essa que ajudou a minha avó a criar eu e meu irmão, me ligando pra saber o que eu tinha ido fazer no médico. Eu desesperada. E eu disse, eu não vou falar com a minha tia desse jeito, porque, né? Aí me acalmei, aí depois falei com ela. Aí tá, meu marido chegou, fiz a biópsia, eu fui ver ele 8 horas da noite daquele dia. E meu marido, sem acreditar, né? Ele disse, eu não acredito. E aí fui lá pra casa da minha tia, porque a minha tia ela que cuida das crianças pra mim, né? E aí eu fui lá, e aí eu me segurando assim, né, pra não chorar. Ai, daí quando ela me viu, ela já chorou, daí todo mundo já chorou. Ela disse, não, nós vamos lutar e tu vai conseguir, e não deu. Ela disse, nós vamos vencer, e deu. Eu, tá bom. Chorei 1 semana. Não sabia o que ia ser, né? Meu cabelo ia cair, tudo, e aí eu já tava me preparando pra comprar lenço, um de cada cor, porque eu gosto de combinar as roupas. Eu disse, se eu ficar em casa chorando, eu vou morrer, né? Se eu me entregar, eu vou morrer. Eu tenho que lutar pra ver se eu vou conseguir, claro, né? Aí eu chorei 1 semana, pensando o que ia ser da minha vida, como é que ia ser, porque eu tinha medo de deixar meus filhos, sim, né? E aí eu comecei, eu fazia tudo que eu fazia, continuei do mesmo jeito que eu era. Claro que algumas coisas eu não podia fazer mais, eu me sentia muito cansada, né? Eu vivia dentro de 2 hospitais, né? Eu e meu marido ali sempre comigo, né? Eu tinha dias que eu não queria ir, né? Eu tinha dias que eu não queria. Imagino. Que eu não saía da cama. Não é fácil esse tratamento, né? E eu tinha que fazer químio junto com a rádio. Eu não podia fazer separado. Fazer um e depois fazer outro. Não podia. Pra funcionar, tinha que ser os 2 juntos. Hoje, eu sou cansada. Tu nunca mais fica uma pessoa normal quando tu tem um câncer. Aí, Ju, eu muito bem, ela tava fazendo essa quimioterapia. Começou a passar mal um dia. Porque todo dia de manhã eu ia tomar um café na padaria. E aí eu olhei pra minha tia e disse assim, tia, eu tô enxergando 4, tia. Minha boca tá formigando, meu braço tá repuxando. Aí, né, comecei a ficar ruim, sentei na mesa. Eu sentava na bancada, num cantinho que ficava ali, né, da padaria. E eu disse, não tô bem. Porque eu tinha passado o final de semana ruim, mal, que eu não levantei da cama. E na segunda eu levantei melhor, daí eu disse assim, amor, eu vou lá na padaria tomar um café, porque eu gostava de tomar café na padaria todo dia. E fui, porque eu tava me sentindo melhor. Ju do céu. Eu comecei a ficar toda torta. Nossa. Ju do céu. Eu não mexi os braços. Eu comecei a entortar. É boca entortar, é tudo entortar. Tati. E eu disse assim, meu Deus. Aí eu chorava. Porque eu tava sentindo muita dor. Tava me dando peito, que nem um infarto, sabe? Tava me dando peito, repuxando o braço, repuxando a boca. E aí eu pensava, meu Deus, eu vou ficar aleijada. Meu marido não vai me querer mais. E sabe assim, eu pensava um monte de coisa. Né? E agora, o que vai acontecer? Eu vou morrer? Aí me levou lá no hospital local que tinha da cidade. E me atender sei lá que horas, né? Ele, não, eu vou tirar ela daqui agora. Justo era de manhã, 10 horas. Eu cheguei no outro hospital, que era em Porto Alegre, daí, acho que 12:00. Toda dura, Ju. O médico disse que se ele demorasse uns 10 minutos, eu já tava entrando em óbito. Mas ninguém sabia por quê. Pra mim, eu tava tendo um infarto. Sim. E eu dizia, tô morrendo, e uma coisa me esgoelando. E eu tinha a sensação que eu tava morrendo. Só que, né, a gente não sabe se tá morrendo ou não. E aí, Ju, foi outra história. O médico disse que o próximo procedimento era fazer aquele choquezinho, sabe? Pra pessoa voltar. Porque, Ju, eu via a movimentação, eu gritava, eu chorava, eu sentia dor, mas eu me enxergava em cima de mim, sabe? Sim. Eu não sei se já não tinha ido, voltado, eu não sei. Porque foi horrível aquele dia. Aí eles não queriam me atender, porque tava superlotação no hospital. Meu marido, como é que eu vou levar ela assim pra casa? E aí me enfiaram lá pra dentro. Ai, Ju, daí me escapei, né? Fiquei 11 dias internada. Nossa, 11 Tati. dias.
internada. Foi a pior dor que eu senti na minha vida, porque eu não podia ir no banheiro, que me doía muito. Era só baixa de morfina. Eu digo, se eu tenho pecado na minha vida, eu paguei Já todos pagou ali. todos. 11 dias internada, pendurada numa Nossa. bomba, Ju. Que aí o que aconteceu? Eu não tinha potássio, eu não tinha cálcio, eu não tinha magnésio, eu não tinha nada no meu corpo. A quimioterapia tinha matado tudo. Matou câncer, matou tudo, de bom, de ruim. Por isso que eu fiquei toda torta. É como se eu tivesse tido um infarto transitório. Ele disse que eu tava com uma arritmia no coração. E Nossa. Quase fui, né, Ju? Quase fui, mas não fui. Graças a Deus. Graças a Deus, não era minha hora, né? Aí eu vi história hoje, 5 anos depois, né, Tati? E aí, essa minha Dinda, ela disse, ai, ela me viu de noite, ela foi lá na emergência me ver. Aí eu fiz promessa pra Nossa Senhora, até hoje eu não sei, não perguntei pra ela que promessa que ela fez, né? Porque, meu Deus, ela fica desesperada, né? Sim. E aí o câncer entrou em remissão. Graças a Deus entrou. Quanto tempo durou o tratamento? Ai, sabe que eu sou uma controladora de horas, né, Tati? Eu fiz tudo. Assim. Eu fiz tudo, acho que meses, Ju. Meses? Tipo, foi de junho até janeiro de 2019, digamos assim. Que maravilha que foi esse seu médico também, né? Porque ele praticamente te curou, né? Ele falou, vou curar e vou curar. Um câncer num estágio avançado, né? Você há 10 anos com esse câncer. Imagina. Um tratamento agressivo, pelo que você tá falando. E, Ju, esse médico, ele é sério, ele não ri pra ti. E o dia que ele disse assim, ó, tu tá curada, que meu marido entrou na porta, tu tinha que ver a cara que o médico fez. Ele riu, com uma satisfação. Ele disse, agora tu fala que o teu amado médico te curou. Falou bem assim, eu não tava nem acreditando, né? Tu tinha que ver a cara do meu marido, assim, ó, de glória, assim, a cara dele que ele fez quando o médico falou isso. Eu não tava acreditando, eles ficaram mais faceiros que eu, sabe? E você não teve que operar nada? Ele disse que se tirasse, era risco de se espalhar, daí não mexeram em nada. Entendi. E hoje, como é que você faz esse acompanhamento do tratamento? Eu faço no CEPOM agora, de Florianópolis, né? Tá, mas eu e agora você tem lá... que sempre fazer exame de tanto em tanto tempo pra ver, né? Eu faço tomografia, eu faço ressonância, eu faço tudo, né, Ju? E de agora quanto tempo você tem que fazer? Ai, meses e meses, assim, eu faço. E aí, Ju... Nunca mais deixou de ir no médico, né, Tati? Sim, depois desse susto. Só que assim, né, Ju, eu tenho pânico de injeção, né? Então toda vez que eu tenho que ir... Fazer exame. Ai, tem que botar um acesso, tem que... aquele... Como é o nome? Contraste, aquela coisa? Eu desmaio, não desmaio, passo mal, sabe? Aquela coisa. Aí já me dá um nervoso quando eu tô dentro de um local assim que tem só pessoa de câncer. Sim. Sabe? Mas eu tô quase me livrando. Depois de tudo que você passou, que te deu a vontade de escrever essa história. Porque, putz, essa Não, é que assim, ó, Ju, me deu vontade de escrever, agora eu vou lembrando. Depois que meu irmão morreu. Só que seguinte, aí eu fui num psiquiatra por causa do câncer. Entendi. Entendeu? Aí o psiquiatra, não, a gente vai tratar, a gente trata as pessoas com câncer e tal. Vou te dar um remedinho por 6 meses e vai ficar tudo certo. Só que daí ele começa a fuxicar a tua vida. Entendi. Aí quando ele começou a fuxicar a minha vida, sabia, ele disse, não, tu vai tomar remédio pro resto da vida. Eu, tá, legal. Aí já tô toda nervosa, toda com tudo, né? Mas, que nem eu digo, né, Ju, eu tô viva, graças a Deus. Claro, graças a Deus, assim. Né, eu agradeço todo dia. Tá viva, tá com filhos lindos, né, que eu tô viva. Família. Porque olha quantas vezes eu podia ter ido. Não, sem falar que eu nasci de 7 meses, né, Ju? Fiquei 64 dias na UTI. Eu tinha 1 quilo, e acho que era 1 quilo que eu tinha. Quando eu saí da UTI, eu não tinha nem 2 quilos. Porque sua mãe que já devia... Eu não sei se ela tentou. Eu não sei se ela tentou já. Tinha tentado e não deu certo. Eu nasci com 7 meses, eu não sei. Né? E foi assim. Mas ela já tinha aquela vida louca, né? Sim, já quando te teve. Não, ela já, tipo assim... Eu não sei que altura tava o negócio. Até quando eu nasci. Mas eu sei que ela já tinha várias doenças. Cara, eu vou te falar que a sua história, como é muito parecida com a da Érica, como deve existir histórias assim, né, Tati? Sim. De pessoas que, né, que tiveram pais desse jeito, cara. E é por isso que eu tenho pavor de droga, eu tenho pavor de tudo que traga isso, porque a minha vida, assim, foi, sabe, estragada por causa disso, né? Eu não Você não bebe nada? Eu não bebo, não fumo, não fumo nem nada. cigarro. Tá. Pra não dizer que eu não bebi nada, com um casal de amigo nosso aqui de Santa Catarina, eles fazem uns drinks, uns negócios, eu tomo um gole. Entendi. Tomo um pouquinho, assim, com 40 anos na cara, porque eu não sou de beber, nunca bebi, né? Seu marido também não? Não, meu marido também não, tomo assim, socialmente, uma Tá. cerveja. Então eu não tenho vício, graças a Deus.
E me conta um pouco qual que é seu propósito agora. Porque parece que eu tô te cortando, mas não é, tá? Eu tenho que ficar assim, ó, nas horas, tá no assim. horário. Eu falei que... Não, é que assim, né? Tudo começou, daí eu comecei a escrever o tal do livro. Tá. Aí o pessoal começou a gostar bastante, gostar, né? E aí eu vou passar do livro, né, que tá nessa plataforma digital, eu vou passar pro físico. Aí fiz um suspensezinho lá, contei Como que ele umas chama? partes. Você já tem o nome do livro? Sim, ele é Além de um Passado. Ah, Além de um Passado. Nome de filme, né? Mesmo, assim. Nome de filme, nome de livro mesmo. E aí eu tô escrevendo, o pessoal tá gostando, tem gente que chora, que se lava vendo, né? Porque ele conta bastante detalhes, bastante coisa até que eu não sabia, que eu fiquei sabendo depois, né? Porque eu fiz vários levantamentos, falei com várias pessoas, né? Pra fazer isso. Eu digo, não, eu tenho que falar, entendeu? Sim. Eu tenho que botar pra fora, né? Se uma pessoa que ouvir e não for se drogar, não for se atirar na vida, já tá, ó, ótimo, já tá válido, né? Porque eu podia ser tudo que eu quisesse, eu podia ser, né? Sim. E eu não, sou bem babaca até, demais, né? Para de falar assim de você, uma mulher maravilhosa. Assim, mas eu digo assim, eu não, sabe, eu sou na minha, né? Eu sou na minha, eu não gosto de vida louca, não gosto dessas coisas, sabe? Não, tá certa, Tati. Né? Também, depois de tudo que você passou ao teu redor. É isso, aí, assim. né? Aí fiquei de luto um tempão, chorando, que nem... sofrendo. Mas aí eu acho que... E como está a Tati de hoje? Não, agora eu tô bem. Agora eu tô bem, eu tô feliz. Eu penso neles assim... Tati vai abrir um podcast, você sabe que quem vem aqui continua em podcast, né? Todo mundo que vem no podcast abre podcast. E, tipo assim, eu tô bem, eu penso neles, eu aceitei que eles morreram. Eu penso neles agora com saudade, eu não sofro mais, nem daquele jeito, sabe? Sim. E é assim, seguir a vida, isso, sabe? Né, Tati? Acho que às vezes esse peso que você carregou, né? Muita gente fala que quem tem câncer é porque carregou muita mágoa, muita coisa. Você já ouviu falar disso também? Sim, né? eu já ouvi falar disso. Você, de repente, a doença veio pra te libertar esse passado que você tinha. Eu acho que eu sofri que te prendia, né? Pelo que você tá falando. Muito. Eu sofri tanto com isso que desencadeou o câncer. Sim. Já me falaram isso. Né? E a minha avó também acho que depois que perdeu o meu irmão, do nada apareceu um câncer nela, sabe, assim? Então, as coisas foram acontecendo, né? Você sente que depois da doença isso te libertou, toda essa mágoa que você tinha do passado? Quando eu comecei a escrever porque e botar no fim tudo você tinha pra a mágoa fora, da sua mãe, de tudo que ela fez, de não ter sido uma boa mãe, né? Não te criou, enfim. E tipo, quando meu pai morreu, eu perdoei ele, né? Sim. Eu perdoei ele, né? Eu disse, eu tô grávida, né? Tu vai ter mais uma neta e eu te perdoo, né? Foi automático, assim, né? No leito de morte dele, eu perdoei, né? Me senti aquilo que eu tinha que perdoar. Eu esqueci todas as coisas que ele fez e perdoei ele, entendeu? Que ele siga, né, a vida dele lá não sei aonde, né? Que ele descansou os outros, né? Sim. E eu não pude, né? Não pude fazer muita coisa, não pude salvar ninguém, eu era muito pequeno, não pude, e as coisas tiveram que ser assim, infelizmente. Aí eu tenho um irmão perdido, né? Que eu quero ver se eu acho, né? Que é filho da minha mãe, que ela deu, né? Também nessa função de droga, de vida dela, que ela deu, a gente não sabe onde é que ele tá. Nossa, Tati. Então, eu queria achar ele. Eu até cheguei já numa pessoa 2 vezes, mas, né, tem algumas informações que não batem, outras que batem bem certinho, até um nome bate, sabe? Mas eu acho que só um DNA pra saber mesmo, né? Eu ia ficar feliz. Acho que a minha mãe ficaria feliz. Quem sabe também. esse podcast é um sinal? E eu tô toda cheia de sinais agora. Quem sabe você vai encontrar ele. Quer deixar alguma pista aqui, alguma coisa que... Ai, já não sei. Não sabe. Depois me fala se você lembra de alguma coisa que possa ajudar a encontrá-lo. Ai, Ju, eu não sei se eu falei tudo. Falou muito bem. Você foi super... Tu acha? Eu acho muito. História de filme de livro mesmo. Você falou tudo. Não, mas é que no livro tem detalhes. Por isso que eu te falei, Tati, uma hora voa, cara. Por isso que eu até fiquei, você viu? Uma hora passa muito rápido. Mas eu acho que você conseguiu contar bastante, contou, né? Eu acho que eu falei tudo que precisava. Falou. Eu não sei se eu falei nas ordens. Mas ainda você vai ter que falar um recado final para as pessoas. Quero que você fale, assim, sobre esse seu propósito de vida, que
essa vontade de escrever o livro? Porque tudo isso é uma missão lá de cima, né? Que tá te guiando pra ajudar as pessoas agora com a tua história. Ai, Ju, eu queria, assim, que ninguém usasse droga, sabe? Eu queria Sim, fala sobre que isso, Tati. sim, sabe? Você teve uma se família exterminasse, destruída, sabe? destruída pela droga, né? Que eu queria, assim, que isso acabasse, que ninguém fosse... A droga destrói muitas famílias, Entendeu? né? E a droga é álcool, a droga é tudo, gente. Não é só a droga cocaína. Eu não sei como é que pode as pessoas não enxergarem e ver e fazer, e ir, e provar, experimentar a primeira vez. Por que vão? Sabendo que aquilo ali é o fim. É. Né? Eu queria muito que eu vou fazer um livro físico, e né? vai conseguir, porque com certeza esse é o teu propósito. E para o pessoal ver, né, que às vezes as pessoas, exemplo que não presta tem um monte. Claro. Né? E de repente, né, vai que eu seja um exemplo que eles, né? E vai ser. Eu não fui, um monte de gente também pode não ir. E seus filhos não foram. Graças a Deus. Eu rezo todo dia, né? Pra não arranjar uma pessoa, né? Nem fale, às vezes tô entrando na adolescência agora, eu tô assim, ó, eu Tati. tenho filha adolescente, tenho filho menino. Tudo que eu quero é que eles fiquem longe disso, sabe? E é isso, assim. Eu quero que você leia a carta, mas não vai dar tempo agora, né? Demora, né, Tati? Tem que se concentrar, né? Mas, ó, tudo bem, a Tati vai estar aqui, ela ainda vai ficar, porque eu vou fazer mais uma entrevista agora. Mas eu falei tudo. Falou, fica tranquila. E você volta, Sério? tá? Qualquer coisa você pega o ônibus e volta de novo. Dá um tempo que eu agora volto. lógico, portas abertas. Que história que eu vou contar? Não tem mais nenhuma. Não, você falou, foi maravilhosa, assim. Eu queria, pra mim é uma honra ter, assim, você aqui, você ter viajado pra estar aqui, sabe? Com certeza é um propósito. Com certeza esse podcast vai acontecer alguma coisa, porque senão você não ia estar aqui. E não ia estar contando essa história, e tem um porquê, e a gente vai saber disso depois. E eu não gosto de viajar, Ju, mas eu vim tão bela e plena que... Ai, que delícia, põe uma musiquinha, Tati. Eu nem senti, sabe? Eu vim assim tão rápido. Por que você não gosta de viajar? Ai, não sei, não gosto. Tão bom, todo mundo gosta. Ai, não gosto. Você acha que te remete... Não, é porque é muito tempo, e eu vou ficar vendo estrada. Mas eu vim numa vontade que eu nem dei bola. Não, mas é ouvindo música. Você não gosta de música? Gosto. Então, aí vai viajando. Bom, eu adoro viajar, assim. E aí... Agora eu ouço louvor, né? Eu amo ouvir louvor, assim. Ai, mas tem uns tão bonitos, né? Tem uns bem bonitos. Mas depois a gente conversa da Umbanda, porque eu fiquei um tempo de Umbanda também, um tempinho. Eu amo, né? Fiquei uns 6 meses, assim. Mas aí depois eu fui pro Deus mesmo, eu e Deus. Mas tu tem que ir aonde comecei a ficar muito confusa, com entidade, com Deus. Eu falei, não, é Deus, é Deus. Aonde tu te acha bem, onde tu te faz bem. Mas eu super respeito e super tive vários sinais bem interessantes também na Umbanda pra mim. De mensagens, de muita coisa. Das entidades, assim. Me ajudaram bastante. Mas a gente tem que seguir. Promete que você volta. Volto, mas o que eu vou falar? Tava linda. Você falou, você viu? Você falou, você tá uma hora falando, gente, que ela não tem noção, ela acha que não tem noção. Tá uma hora falando, não te interrompi, você contou tudo. Foi linda. Falei direitinho. Direitinho. E o que você não gostar, depois de assistir eu corto. E tá maravilhosa. Então tá. Tá? Mas você vai voltar. O livro tem mais detalhes. Então conta mais os detalhes. Pode falar mais alguma coisa do livro. Eu não me lembro agora. Tá bom. Então você vai voltar quando o livro estiver pronto, fechou? Porque daí já é um motivo pra você voltar. Tá. Aí eu trago o livro pronto. Pronto pra mim. Então fechou. Então, gente, vocês estão vendo? Quando acabar o livro dela, vai vir aqui. O livro físico, porque a gente vai estar falando dele aqui. Isso mesmo. Daí eu venho de novo. Então tá bom. Muito Pode deixar obrigada. Foi uma honra você aqui. Eu também. Foi uma honra. Depois ela vai me ajudar a dar o nome do episódio, porque foram tantas as histórias que ela contou. Sim, é muita história numa só. Mas a gente vai ter que achar um nome, um título. O convidado geralmente que me ajuda. Eu não sei. Vamos pensar. Tá aí, eu vou ver isso, como é que ficou. Vai, claro. Amanhã tá no ar, tá? Não, ela vai estar viajando ainda. Eu vou subir o episódio. Eu quero saber se eu vou ver isso antes. O episódio antes? Que eu falei. Eu posso abrir só pra você, a gente combina. Eu quero ver. Fica tranquila. Ai, meu Deus. Eu falei direito. Amanhã, tá? Mas eu abro só pra você, a gente... eu quero ver. E é isso, gente. Vocês gostaram? Curtem, comentem, compartilhem. Falem pra Tati voltar. Tá gravando ainda e eu falando. Vocês querem que volte quando ela escrever o livro? Estamos gravando, né? Mas aqui é tudo natural. E é isso, Tati. Pede pro pessoal curtir, comentar. Curtem, compartilhem e... Comentem, divulguem. Manda estrelinha, coração, tudo. E nem se preocupa, porque essa entrevista longa, eu te falei, né? A gente vai transformar em pequenos vídeos dos pedaços da história que você contou. Então vai ficar bem legal. Tá, fica feliz. Eu amei. Ai, que bom.
E é isso, gente. Muito obrigada e até o próximo episódio.